Olá pessoal, então estamos de volta para a análise referente à última parte dos aspectos estruturais e emblemáticos aí da nossa teoria do crime, para que depois nós ingressemos na análise exata dos pedacinhos de cada elemento do tipo penal, naquele conceito analítico de crime que eu dizia: fato típico, antijurídico, culpável, não é? Diante desses elementos do tipo penal, que é essa é a nossa teoria do crime. Então, a partir de agora, nós estaremos falando sobre o conflito aparente de normas. E aqui a máxima atenção que vocês puderem ter para poder fazer as anotações necessárias, para poder entender como que funciona essa sistemática. Muito bem. Dentro dessa questão do conflito aparente de normas, nós temos o seguinte: nós temos que o conflito aparente de normas, ele tem o quê? Que um fato, ele poderia, em tese, ter a incidência, aquela subsunção jurídica que eu falava para vocês, a incidência de duas ou mais normas penais. Então, quando eu falo conflito de normas, eu posso dizer um fato ele pode se encaixar em duas ou mais infrações penais. Só que o conflito é um conflito aparente de normas, porque eu não posso ter duas normas penais incidentes sobre o mesmo fato. Eu não posso dizer que a conduta praticada foi furto ou roubo, né? Isso traria uma insegurança jurídica muito grande. Nós temos todo um aspecto processual penal que vai tratar sobre essas questões e vai solucionar alguns impasses na esfera do direito processual penal. Mas aqui no nosso direito penal, nós temos o conflito aparente de normas. E esse conflito aparente de normas traz o seguinte: traz a ideia, traz a questão que vai relacionar o seguinte: você tem um fato, esse fato ele vai ter a possibilidade, só que em tese, de incidência em dois ou mais tipos penais, mas pelos critérios do conflito aparente de normas, pelos princípios a serem aplicados a esse conflito aparente, eu vou conseguir a solução do caso concreto de uma maneira bem adequada, de uma maneira bem tranquila. Então aqui neste caso nós temos estas circunstâncias a serem vistas e a serem postas para vocês nestes aspectos, ok? Então nós vamos analisar esses princípios a partir de agora. O primeiro princípio para a gente resolver essa, entre aspas, dupla tipicidade é o princípio da especialidade. O que é isso, professor? Vocês vão entender dentro do direito penal e dentro do próprio direito que existem normas que são normas de caráter geral, normas gerais e normas específicas. Então, o princípio da especialidade ele vai trazer o seguinte: ele vai trazer que nós vamos aplicar a norma especial afastando a norma geral. Professor, não entendi. Explico. Qual é o exemplo disso? Nós temos um exemplo que vai trazer da seguinte forma: eu tenho lá o tráfico de entorpecentes. Nós temos uma legislação específica de tráfico de entorpecentes, onde, se for feita aí a comercialização do tráfico dessas substâncias entorpecentes, eu vou ter a incidência dessa lei. Mas, professor, e se eu tiver, eventualmente, o comércio de anabolizantes? No caso do comércio de anabolizantes, nós vamos ter uma outra sistemática, nós vamos ter uma outra questão. E dentro do comércio de anabolizantes, nós temos uma incidência do Código Penal, lá no artigo 273. Então, nesse caso, olha que interessante, eu tenho a comercialização ilegal de substâncias. Esse é o panorama geral. Antes de uma lei de drogas,
se eu não tivesse a lei de drogas, evidentemente que a punição do agente seria pelo artigo 273 do Código Penal, que é uma norma penal e norma penal ainda colocada de uma forma da generalidade de substâncias. Só que com a lei antidrogas, né, a intenção é especificar especialidade. Falei de substâncias entorpecentes e seu comércio ilícito, opa, estou falando da lei de drogas. Então, esse princípio da especialidade, ele faz com que nós saibamos que aquela conduta praticada, se ela for específica, ela pode ter uma lei especial para ela, e é essa que vai incidir. Então, entre uma e outra, eu fico com a norma especial, com a norma pontual, certo? Muito bem. Nós temos ainda um segundo princípio para solucionar essa questão, que é o princípio da subsidiariedade. E dentro desse princípio da subsidiariedade, a norma subsidiária, somente ela é aplicada se não houver um tipo penal mais abrangente, mais grave. Vou explicar para vocês. Posso pegar o exemplo, vou pegar dois exemplos. Pegar o exemplo do furto e do roubo. Muito bem. O roubo, subtrair para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Então eu tenho a subtração, eu tenho a violência ou grave ameaça e eu tenho coisa alheia. Neste caso nós temos esses elementos todos e esses elementos eles vão configurar o delito, o crime de roubo. Só que na apuração do fato eu observei ali que esses elementos estavam presentes. Eu posso colocar essa conduta como furto? Não, não posso, porque eu tenho o diferencial do furto, que ela é o quê? Subtrair coisa alheia móvel. Não tenho violência e grave ameaça. O violência e grave ameaça especializa o crime para ser o roubo. Então eu afasto o furto e eu vou aplicar então o crime de roubo a essa conduta que teve a violência ou grave ameaça. Parando no semáforo, colocou a arma na cabeça, pediu a carteira, relógio e depois abriu o semáforo e a pessoa foi embora. Então eu tenho aí uma violência, uma grave ameaça empregada, tá? Um outro exemplo que eu poderia trazer aqui para vocês é o exemplo da questão de uma pessoa que passa com o veículo em altíssima velocidade, próximo à calçada de algum local, de algum estabelecimento público, coisa que o valha, onde tenha o trânsito de pessoas ali a pé. E aí, nesse caso, eu posso ter em tese dois tipos penais. Eu posso ter o crime de periclitação da vida ou exposição à vida de outrem a perigo, lá do artigo 132 do Código Penal, ou eu posso ter uma tentativa de homicídio. Ora, qual é a diferença, professor? Ora, no caso da tentativa de homicídio, se eu tiver a circunstância que ele tinha a visualização que ele queria realmente matar alguém ou que ele queria matar todas as pessoas ali e ele não conseguiu porque as pessoas pularam, correram, fugiram, eu tenho uma tentativa de homicídio. Agora, se ele, pelo simples fato de estar atrasado ou de querer fazer graça, de querer ver a potência do carro, que ele passa em alta velocidade ali pela rua, perto, próximo à calçada, ele está expondo a risco terceiras pessoas, e aí nesse caso, não havendo o elemento do desejo de matar específico de determinada pessoa ou de determinadas pessoas, fica o artigo 132. Então, a subsidiariedade funciona dessa maneira. O fato incide caso não tenha infração penal mais grave em relação a esse assunto. E aqui, então, é importante que nós saibamos isso, certo? Então, dentro desse segundo princípio, tá? Com isso, nós vamos aqui encerrando mais essa parte e na próxima parte nós vamos continuar então com esses princípios que vão resolver o conflito aparente de normas, ok? Um abraço para vocês e até já.